Olá, amados, paz seja com todos. Eu sou o pastor Guilherme Rocha e semanalmente estaremos abordando assuntos muito interessantes para a nossa reflexão à luz da palavra do Senhor. E hoje falaremos sobre morte. Você já pensou sobre o assunto? Uma das mais duras realidades da vida é a morte. E o que o Evangelho fala sobre isso? Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz que o homem é dado morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. A Bíblia então está declarando que o homem é dado morrer uma vez só. Em outras perspectivas religiosas, diz que o homem morre e depois reencarna, ou algumas outras diz que o homem morre e vai para o purgatório, ali sofre por mais um tempo até se santificar totalmente e ir ao encontro com o Senhor. Até mesmo os universalistas dizem que todos que morrem vão ao encontro do Senhor. Mas o que então a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem é dado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo de Deus, um julgamento de Deus. Obviamente, o assunto não dará para se estender sobre o juízo, mas em outros vídeos estaremos falando sobre esse assunto. O homem é constituído, na visão teológica cristã, de uma tricotomia, isto é, corpo, alma e espírito. O corpo, a matéria, ele retorna ao pó, segundo o que diz Eclesiastes capítulo 12, verso 7. A alma será automaticamente julgada, então irá para Deus ou para o inferno. Então, imediatamente isto acontecerá. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, que o desejo dele é deixar esse corpo estar com o Senhor. Então, também ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21 em diante, sobre esse assunto. Então, a vida não é somente a vida e a morte não é somente a morte. Nós temos alguns patrimônios intelectuais, emocionais. Então, a pergunta que nos faz, primeiramente, precisamos pensar, é coerente esse assunto à luz cristã? O homem morre e vai com Deus, ou ele se reencarna, ou ele reencarna, ou vai ao purgatório? O que vocês acham? Bom, Jesus, ele falou sobre o tema. E, como diz C.S. Lewis, ele diz que ou Jesus era um lunático, ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus era ou é o que ele diz ser Deus. Agora, se você concorda, e todas as religiões concordam que Jesus realmente foi um homem super elevado, um mestre significativo da moral, né? Então todos concordam que foi pelo menos um homem excelente, um homem bom, que não tinha pecado. Então, se nós todos concordamos com isso, automaticamente nos leva a concordar com os teus ensinamentos. E os teus ensinamentos dizem que o homem é dado morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Então, agora na perspectiva daqueles que é salvos em Cristo Jesus, nós vamos para Deus e então gozaremos eternamente de uma vida com Ele, a qual, segundo o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá pranto, dor, morte ou clamor, porque tudo isso vai passar. Tem uma perspectiva sobre a morte que diz que quando morremos, a nossa alma dorme, mas a Bíblia não diz sobre isso. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele dorme por enquanto. Isto é um eufemismo da morte, ele dorme, mas a alma não, já está direto com Deus, segundo o que diz Paulo. Agora, o que acontecerá quando o mundo, a história da humanidade, o arrebatamento acontecer? Então sim, aquela matéria, aquele corpo que estava adormecido no pó, ele agora une, segundo o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, une a esse corpo. A alma une ao corpo, de modo que então é plenamente aperfeiçoado, o corpo é glorificado, então sim, então estaremos reinando com o Senhor.
Mas a partir do momento que aqueles que é salvo morrem, eles já estão gozando da vida eterna com o Senhor. Isto para nós é uma maravilha, é uma bênção, é o gozo eterno a qual cremos, porque de fato Jesus trouxe ensinamentos que de fato é verdade. Ele se autoproclamou como a verdade. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Sendo assim, devemos acreditar que de fato nós não podemos nos reencarnar ou até mesmo passar por outro estágio que não seja o que a Bíblia nos diz sobre ele. Então Jesus disse a Marta e Maria, em João capítulo 11, verso 26, aquele que crê em mim, em verdade vos digo, aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Mas estamos falando de morte. Nós vemos morte, Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Então, como explicar isso à luz da Bíblia, dizendo que aquele que crê em Cristo nunca morrerá, sendo que muitos que creram já dormem, já estão com o Senhor? Mas na realidade a palavra que ele utiliza ali sobre aquele que vive, ele usou um termo que do grego é zoe. Tem dois termos para falar de vida, um é bios e um é zoe. Bios significa vida para o corpo, vida para o organismo. Mas ali Cristo está dizendo vida no sentido zoe, vida eterna, vida para a alma. Repare que toda pessoa que morre, os familiares se reúnem em um ato cerimonial. Isso, como diz Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Sendo assim, por isso que todos realizam esses elementos cerimoniais para enterrar o seu ente querido. Isso nada mais é que um apontamento para uma eternidade, isto é, quando fazemos isso, coisa que os animais não fazem, nós estamos simplesmente ali pelo choro, pelas tristezas, dizendo, não é possível que todo aquele patrimônio intelectual, sentimental, aquele indivíduo, aquela consciência se finda, segundo o que diz os existencialistas, naquele momento. Aquilo está dizendo que você não crê que uma pessoa morreu, e de fato não. É muito estranho o ser humano lidar com a morte, embora desde quando nascemos já sabemos que um dia vamos morrer. Mas então por que isso acontece? Porque o ser humano, Deus colocou a eternidade no seu coração, e a vida não é simplesmente a vida, e a morte não é simplesmente a morte. Então Jesus disse que aqueles que crêem nele, ainda que morra, viverá. Então no versículo 26 ele nos leva a uma reflexão dizendo, e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Então aqueles que estão com o Senhor nunca vão morrer. E eu recomendo a você o maior investimento religioso, embora muito deturpado nesses dias, nesses momentos, mas o maior investimento religioso que uma pessoa pode fazer não é para colher algo nesta vida, não é para ter um resultado financeiro, um resultado no seu casamento, embora todas essas coisas podem acompanhar as bênçãos do Senhor. Mas o maior investimento religioso nós colheremos quando aqui deixarmos esta vida e abrir os nossos olhos em outra dimensão. Então nós vamos realmente entender se vamos estar com o Senhor ou não. Então eu recomendo a vocês, reflita. Estamos num momento de Copa do Mundo, e o interessante é que Copa do Mundo, times de futebol, é tudo paixão, nós não discutimos essas coisas. Eu não posso discutir se um torce para um time e o outro torce para um outro time, porque essas coisas é questão de coração. Mas em questão de religião, de fato, precisamos refletir, porque não podemos investir outra vez. Segundo a palavra do Senhor, não teremos outra oportunidade, somente é essa. Então a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo, e crer em Cristo não é crer de uma maneira recortada, de uma maneira fragmentada, mas crer em Cristo é crer nele e nos seus ensinamentos. E ele diz que venceu a morte, e a palavra do Senhor diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Sabe por que é o último inimigo? Porque quando morrermos, nós vamos direto com um confronto com a morte. E só vamos sair da morte para a vida se estivermos com o Senhor.
Então eu quero encerrar com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, a qual ele disse isso para a igreja. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. A força do pecado é a lei, mas damos graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que esse vídeo curto tenha tirado algumas dúvidas, mas já quero pedir que você se inscreva no nosso canal, nos acompanhe através das redes sociais, que tudo isso foi programado, planejado para alcançar você, tirar as tuas dúvidas, então faça isso. Se inscreva nesse canal, nos siga nas redes sociais e também, através desse post, você peça de vídeos, tire a tua dúvida, amplie o assunto, porque estaremos sempre à sua disposição para responder as tuas dúvidas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e fiquem na paz.